O nosso vídeo hoje para falar sobre a notícia no mínimo curiosa. O jornalista, o Brenner Arteta, ele que lá no seu Twitter garantiu ainda ontem, na quarta-feira, dia 21 de dezembro, o interesse do Goiás para contar com o atacante, o Leiner Escalante, 31 anos de idade, estava por último no Deportivo Pasto. Pelo jeito, o seu contrato lá se encerrou. Eu não consegui confirmar essa informação, mas juntamente com o encerramento do Campeonato Colombiano, o torneio clausura, acabou se encerrando agora no finalzinho da temporada e o jogador ficando livre no mercado, segundo o site Transfermarkt. Foi a única informação que eu encontrei sobre esta questão. Esse jornalista, ele trabalha aí numa televisão, chamada UA Autônoma, no caso ele é apresentador também de Las Notícias Tel, é basicamente isso. Eu vou deixar o print aqui mostrando para vocês. Já tem muito tempo, que ele está no Twitter, tem também no Instagram, um cara que aparentemente parece aqueles jornalistas que trabalham na televisão mesmo, comum. Então, acho que dá pra gente confiar. Ele falou sobre outras notícias também do Coritiba e também do Bragantino, alguns jogadores interessados nessas equipes lá no seu Twitter, @ArtetaBrainer. Então, todos os créditos para ele, que ele garantiu que o Leiner Escalante estava na carpeta del Goiás. Eu na hora eu olhei isso aqui e falei, o que é isso, Aí eu dei uma pesquisada. Carpeta seria pasta, lista ou interessado, ou seja, está dentro dos planos do Goiás para a temporada de 2023. Essa informação ainda é confirmada ontem, no mínimo curiosa, por vir de tão longe, mas faz total sentido, já que, por exemplo, é um jogador que o Goiás tem o interesse de contar com um atleta como ele, que é um ponta esquerda, e estava livre no mercado e atua por lá também, dentro do futebol colombiano. Então não chega a ser tão estranho como, por exemplo, um paraguaio dar uma notícia dessa, de um cara que nunca jogou lá, colombiano, para um time do futebol brasileiro. Pelo menos nessa questão do Brainer, ele tem essas informações lá do futebol da Colômbia. Então, um jogador que está aí na mira do Goiás, de fato, nessa última temporada até conseguiu ser útil no Deportivo Pasto, somando 33 jogos, marcou 5 gols e também deu 2 assistências. Os seus números no torneio clausura, que foi o último agora, sua última atuação aconteceu no dia 30 de novembro, ele participou de 21 jogos no segundo turno, entre aspas, do Campeonato Colombiano, 8 delas como titular, teve uma média de apenas 48 minutos dentro de campo. No torneio Apertura, nessa temporada também, foram 12 jogos, todos eles como titular, 2 gols e 1 assistência, ou seja, no primeiro turno, até peço desculpas pro torcedor colombiano falando dessa forma, porque existe o torneio clausura e o apertura, o apertura, melhor dizendo, e o clausura, mas como a gente está acostumado aqui no Brasil de primeiro e segundo turno, vou utilizar mais ou menos dessa forma. No começo da temporada foi titular absoluto, mas acabou perdendo um pouco de espaço na reta final, como eu falei para vocês, no clausura 21 jogos, sendo apenas 8 deles como titular, mas foi até melhor, na questão de gols, 3 bolas na rede e também uma assistência. Então esses os 33 jogos do Leiner Escalante nessa temporada, também 2 assistências no Campeonato Colombiano da primeira divisão. O Deportivo Pasto, que conseguiu fazer uma boa campanha, avançou até a fase final, acabou não conseguindo ficar com o título, mas uma campanha digna também da equipe da cidade de Pasto. Ele que tem passagens também, por exemplo, pelo Júnior Barranquilla, onde fez boas temporadas lá em 2016, 2017, até mesmo em 2018, quando ele chegou até a final, contra o Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana daquele ano. Não estava no elenco naquele momento, ou seja, não participou da reta final da temporada. Sobre aí as suas principais características de jogo, que eu consegui observar basicamente do Leiner, vou até deixar o print mostrando as suas principais, o mapa de calor, melhor dizendo. Pode observar que ele faz várias funções dentro do campo. Nesse torneio clausura, mas um pouco pelo lado esquerdo do campo, como um ponto esquerda, ele costuma atuar mais por ali. É um jogador canhoto também, mas faz os outros lados. Ele aparece bastante para finalizar em direção ao gol, busca o jogo também bastante. É um jogador muito dedicado. Até deixar esse outro print dele aqui na primeira divisão do Campeonato Colombiano de 2018, pelo Júnior Barranquilla. Ele participou muito mais pelo lado esquerdo do campo. Então é bastante versátil, ele pode fazer essa função como um ponto esquerda, até mesmo como um centroavante, e tem essas características. Apesar de correr bastante, aquele ponta que se dedica muito, corre bastante em direção à linha de fundo, ele tem uma boa finalização, principalmente rasteira e pegando de primeira. Além disso, outros gols que ele já fez até contra a Chapecoense, eu lembro daquele jogo na Sul-Americana, Júnior Barranquilla e Chapecoense, se eu não me engano, em 2016, que ele pega a bola, gira